Vamos continuar com a leitura da aula de Silachara Maharaj. Para quem não participou ontem da aula, não escutou, vale a pena, porque a aula de ontem, Silachara Maharaj, muito importante o que ele falou sobre fazer o serviço da forma correta. Se não fizermos o serviço corretamente, Krishna, ele tirará o serviço de nós e o desejo pelo mundo material aumentará. Pelo contrário, se você fizer o serviço da forma correta e Krishna ficar feliz com você, ele vai tirar todos os desejos materiais de você. Então é muito importante a aula de ontem, é a parte do livro de Silachara Maharaj, Orientação 4, um livro muito importante, e hoje vamos abordar outro tema. Vamos ligar o som para que todos ouçam bem. Renuncie ao orgulho, não à prática. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 14 de fevereiro de 2021, parte 6. Pergunta: quando as pessoas leem muitos livros, muitas escrituras, elas podem ficar um pouco orgulhosas de todo esse conhecimento. Isso me deixa um pouco assustado. Por que então deveríamos ler livros? Acontece, mas não aconteceu com Gurudeva, nem aconteceu no caso de Srila Sridhar Maharaj. Você pode ver o exemplo deles. Srila Raghunatha Das Goswami, Srila Rupa Goswami, Srila Diva Goswami e muitos outros não ficaram loucos. Por que você está com medo disso? Não devemos nos orgulhar. É por isso que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura diz que não iremos ler tantos livros, tantas escrituras. Isso às vezes pode nos deixar loucos. Devoto. Por causa disso, às vezes sinto alguma rejeição. Sinto que não quero saber de nada. Antes de Silachara Maharaj responder, então, veja só, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, o fundador da Gaudiya Mati, que nós seguimos, ele falava, não há necessidade de ler todos os livros. Srila Govinda Maharaj fala no início do livro Verdade Revelada, logo no início ele fala, não tem necessidade de você ler todos os Vedas, os Upanishads, os 4 Vedas, o Mahabharata, que é o 5º Veda, os 108 Upanishads, os 18 Puranas. Não há necessidade de ler tudo isso. Não há necessidade de ler o Vedanta Sutra. Não há necessidade de ler todas essas escrituras. Por quê? Porque vai nos confundir e, além disso, vamos ficar com o ego muito alto. Eu conheço algumas pessoas que dão a carteirada. Eu já li 3 vezes o Bhagavata inteiro. Eu já li isso, eu já li aquilo. Mas isso é o orgulho não leva a lugar nenhum. E Srila Siddhar Maharaj, mais importante ainda do que isso, Srila Siddhar Maharaj fala no seu livro, que lemos já, eu não lembro qual livro é, mas eu creio que é A Busca Amorosa ao Servo Perdido, e ele fala que a essência, ele faz analogia com arroz. A essência é o grão. A essência do arroz é o grão. E o que é a essência na Bhakti Yoga? A devoção e o amor a Deus. Isso é a essência. A fé. Isso é o grão, o conteúdo está lá. A casca do arroz é Jnana Yoga. A casca do arroz é Karma Yoga. A casca do arroz é todo o resto. Como ele diz na aula, ele fala, você pega um arroz, bate no pilão para soltar a casca do grão, da essência, do conteúdo. E a casca é tudo isso que é supérfluo, é superficial. Conhecimento é superficial. A nossa mente quer conhecimento. A nossa mente quer saber tudo. Quer saber por que isso, por que aquilo, por que o outro, por que fazemos isso, por que fazemos aquilo. Mas isso não é devoção. Devoção é o conteúdo, como diz Srila Siddhar Maharaj. É o grão.
Então o devoto pergunta e Srilacharya Maharaj fala, não há necessidade de ler tudo. Alguns leram, Srila Siddhar Maharaj leu tudo, Srila Govinda Maharaj leu, e eles não ficaram loucos? Claro que não. Eles tinham um sukriti, eles são devotos puros. Srilacharya Maharaj falou certa vez que ele ficou 7 anos, 6, 7 anos como brahmachari, lá em Navadvipa. Depois de 6, 7 anos, Srila Govinda Maharaj falou para ele, agora você leia o Chaitanya Charitamrita. Veja só, Srilacharya Maharaj, ele não foi ler por conta própria como nós fazemos. E foi dito também já por vários sannyasis que podemos ler todos os livros da nossa missão. Todos os livros de Srila Govinda Maharaj, todos os livros de Srila Siddhar Maharaj, todos os livros de Srila Acharya Maharaj. Por enquanto temos somente 5, o 5º deve estar quase pronto, ele falou que o 5º iria estar pronto, orientação 5, Padesha 5, e estar pronto para o Gora Purnima. Falta um mês ainda para o Gora Purnima. Então, temos que ler os livros da nossa missão. Por quê? Porque os gurus, eles sintetizaram tudo o que nós temos que saber. Mahaprabhu sintetizou tudo o que tínhamos que saber dos Vedas. Nós não seguimos todos os Vedas, tudo o que está escrito nos Vedas. Nós não seguimos tudo o que está escrito nos Puranas, nos Upanishads. Nós não seguimos Ekadashi como está nos Puranas. Por quê? Porque estamos em Kali Yuga. Os Puranas foram escritos em Dwapara Yuga, por Vyasadeva. Então Mahaprabhu, ele selecionou o que precisávamos saber. Ele falou para Rupa e Sanatana Goswami. E Rupa e Sanatana Goswami, Raghunatha Das Goswami, Jiva Goswami, eles escreveram o que temos que saber. Para Kali Yuga, não para as outras eras. Mas mesmo assim, temos os gurus, que é a escritura viva. Hoje, Srila Acharya Maharaj é a escritura viva, o Shastra vivo. Então, temos que seguir o que eles falam. Eles viram o que realmente é interessante. Interessante que eu digo que é importante. O que realmente é importante para a nossa vida devocional, para o nosso avanço devocional. Srila Acharya Maharaj não está dando para nós o supérfluo, a casca do arroz. Ele não fica falando sobre coisas supérfluas, sobre detalhes. Srila Govinda Maharaj também não. Srila Govinda Maharaj falou em seu livro, eu não lembro qual também, mas ele falou, nós não somos como médicos que ficamos dissecando cadáveres. O médico na faculdade, enfim, quem faz necrópsia no IML, ele fica dissecando o cadáver. O médico, para estudar, ele fica dissecando o cadáver. Não importa se é de cachorro, se é de animal ou se é de humano. Ele fica dissecando para quê? Para ver o nervo, para ver o músculo, para ver o osso, para ver os vasos, e ele estuda em cima disso. Nós não somos assim. Nós não vamos dissecar ninguém. Não vamos querer saber detalhes e detalhes e detalhes, porque usamos o dedo anular para passar a tílaca na testa e no corpo. Por que fazemos isso? Por que Krishna é da cor, né? Não azul nem preto? Porque ele é da cor da nuvem carregada de temporal. Porque Shrimati Radharani é dourada, cor de sândalo. Por que isso? Por que Krishna já veio em Treta Yuga? Krishna vinha na forma vermelha, com a tez vermelha, com a pele vermelha, porque ele já veio na cor preta. Preta não, mas como eu falei, a nuvem carregada e temporal. Porque ele veio com a cor de Shrimati Radharani. Por que isso? Por que aquilo? Porque o Sr. Balarama veio na cor branca. Isso não importa para a devoção. Isso daí é tudo a nossa mente. Porque Mahaprabhu está com o braço direito levantado nessa imagem que temos aqui, né? Nessa murti, em Ekachakra, ele está com os 2 braços levantados. Para que saber isso? Tem alguma explicação? Tem, mas isso não vai ajudar na nossa vida devocional. Isso daí tudo é a casca do arroz.
como disse lá Siddhar Maharaj. Ele usa o exemplo também. Temos aqui o quadro, por exemplo, os quadros. O de Gurudeva é pintado à mão, os outros são fotos. O que é mais importante, a imagem ou a moldura? A moldura é Jnana Yoga, a moldura é Karma Yoga, a moldura é Kriya Yoga e todas as outras yogas. Tudo é a moldura. A moldura é Hatha Yoga, tudo é a moldura. O conteúdo não é, o conteúdo é Bhakti Yoga. O conteúdo é Bhakti Yoga e o conteúdo da Bhakti Yoga é devoção. O conteúdo da Bhakti Yoga é amor por Deus. Esse é o conteúdo. Todo o resto não tem importância. É tirar o foco. Outro dia Srilacharya Maharaj contou a história de Dronacharya, que era o professor das armas, dos Pandavas, dos Kurus. E ele chegou para os Pandavas, colocou um pássaro empalhado e falou, vocês vão atirar a flecha nele. E aí perguntou um por um, e o Yudhishthira Maharaj, para os 5 irmãos, os Pandavas, perguntou para o Yudhishthira Maharaj, o que você vê? Ele falou, vejo o pássaro, e o que mais? Vejo a perna do pássaro, vejo aí o outro, acho que era Bhima. O que você vê, Bhima? Eu vejo o pássaro, e o que mais? Eu vejo você também, e o que mais? Eu vejo a árvore que está o pássaro. Quando falou para Arjuna, o que você... Todos foram reprovados. Quando chegou para Arjuna, o que você vê? Arjuna falou, o olho do pássaro. O que mais você vê? O olho do pássaro. Não vê mais nada? Não, não vejo mais nada. Esse é o foco que temos que ter. E Arjuna foi aprovado. Arjuna olhou o olho do pássaro. Ele ia atirar a flecha, ele olhou o olho do pássaro. Se nós ficarmos olhando a periferia, a moldura do quadro, se ficarmos dando ênfase à casca do arroz, não chegaremos no conteúdo. Você vai no museu, por exemplo, vamos colocar uma analogia material. Você vai no museu, você vai dar ênfase à moldura do quadro ou ao quadro, à obra de arte? Porque a moldura pode ficar em Michelangelo, em Leonardo da Vinci, a mesma moldura numa pessoa que pinta, começou a pintar hoje. A moldura é igual. Você está olhando o quadro, a obra de arte, quem pintou, né? A obra que ele fez, que ele conseguiu fazer, ou a moldura? Então temos que ter a compreensão disso. E Srilacharya Maharaj está explicando isso na pergunta do devoto. E ele continua a falar agora. Ele fez outra pergunta em seguida. Vamos escutar a resposta de Srilacharya Maharaj. Não, não, não. Podemos ler. Ler não é ruim. E se você não ler, também não é ruim. Então será Jnana Shunya Bhakti. Não quero saber de nada, só conheço o serviço. Já disse muitas vezes que Srimati Radharani nunca foi à Universidade de Oxford ou à Universidade de Cambridge. Ao mesmo tempo, às vezes é necessário aprender algo para pregar. Por exemplo, Shripad Shanta Maharaj prega para cientistas. Mas se alguém me perguntasse alguma coisa sobre biologia, eu não seria capaz de dizer uma única palavra. Não sei nada sobre biologia. Eu sei um pouco de matemática, mas não de biologia. Portanto, ler não é um problema, mas devemos lembrar que não devemos nos orgulhar. Todo mundo tem suas próprias limitações. E se ultrapassarmos nosso limite, estaremos em uma posição muito perigosa. Eu estava explicando hoje. Se eu pensar, eu sou um Vaishnava, então nunca vou parar de esperar honra dos outros. Meu coração ficará poluído pelo desejo de fama e eu vou acabar no inferno. Então, o Srilacharya Maharaj já falou em aulas anteriores também que quem está pregando deve ler mais. Mas para quê? Para aumentar sua devoção? Não, ele explicou. Temos que ler mais porque as pessoas têm curiosidades. As pessoas têm muita curiosidade de tudo. E tudo que fazemos é diferente do que as pessoas já viram.
Então temos que saber porque fazemos o Parikrama em Shri Tulasi Devi, quem é Shri Tulasi Devi, enfim. Temos que saber explicar por que o altar é assim, por que o altar, por que Mahaprabhu está na mesma linha de Giriraj, por que o Guru Parampara está abaixo, por que Tulasi Devi está acima do Parampara, dos Gurus, e abaixo de Mahaprabhu e Giriraj, aqui no caso do Templo de São Paulo. Temos que saber, mas para quê? Para aumentar nossa devoção? Não, para explicar para os curiosos. E a maioria das pessoas são curiosos. Então, temos que saber quem vai pregar, quem vai dar a cara, a tapa, quem está na linha de frente, tem que ler mais, tem que saber. Mas também, se não souber, não há problema. Porque o foco é a devoção. O foco é a devoção. Mas não há problema em ler. Como disse o Acharya Maharaj, ler ou não ler é igual. Veja só, qual a vantagem de você ler ou não ler para a devoção? Nenhuma, tanto faz. Ele acabou de falar isso agora. O nosso processo é de devoção, o nosso processo é prática. Por isso aqui, veja só o subtítulo da aula. Renuncie ao orgulho, não à prática. E quanto mais você lê, mais você sabe sobre coisas que de repente não tem nada a ver com devoção, maior é o orgulho. Por isso Srila Siddhar Maharaj falava, a pessoa que fez faculdade, fez pós-graduação, ela se graduou, ela fez pós-graduação, ela fez mestrado, doutorado, PhD, nisso, naquilo, só piora o lado devocional. Por quê? Porque a pessoa vai ter o ego gigante. Uma pessoa que não estudou não tem o ego em relação a isso. Ele tem o ego em relação a outras coisas, mas não ele é em relação a isso. Se ele não sabe, como é que ele pode ter o ego em relação a saber? E é tudo cultura inútil para a devoção. Você saber, como disse lá Acharya Maharaj, ele não sabe nada de biologia, nada de medicina. Não sabe como o corpo humano funciona. Ele sabe um pouco de matemática, ele falou. Mas o que adiantaria ele saber tudo sobre biologia, tudo sobre medicina? Para a devoção, adianta alguma coisa? Não. Só prejudica, porque o ego fica alto. Então temos que compreender isso. O conhecimento material não vai acrescentar nada na vida devocional. Nada, uma gota de devoção. Ele vai atrapalhar. Se a pessoa tiver orgulho disso, atrapalha. Se a pessoa tiver o conhecimento e não se orgulhar disso, não há problema. Mas por que vamos perder tempo estudando, mesmo que não tenhamos orgulho daquilo? Mas para que perder tempo estudando, lendo? Que seja sobre os Vedas, os Puranas, o Mahabharata. Você está perdendo tempo, você não está focando. O foco é devoção, é prática, é servir Deus. Nos 64 processos de serviço, nos 9 principais, nos 2 principais e no principal. O principal serviço é pregar. Srila Siddhar Maharaj, lemos isso esses dias na Evolução Subjetiva da Consciência. Uma pessoa falou para ele, eu não tenho muita vontade de ler, eu não tenho muita vontade de fazer isso, eu não tenho muita vontade de fazer o outro processo devocional, eu tenho vontade de pregar. E aí Srila Siddhar Maharaj fala, eu concordo com você, pregar é o serviço mais importante, distribuir a consciência de Krishna. Então se você pode pregar, distribuir prachada, como fez Srila Acharya Maharaj, para que perder tempo em ficar lendo, saber detalhes, saber toda a história de Shri Tulasi Devi, com detalhes. Srila Govinda Maharaj, eu tenho um texto dele, de uma conversa informal entre ele e alguns devotos mais próximos na época, e ficaram perguntando sobre Tulasi, sobre isso, sobre aquilo. Ele falou, não se preocupe nos detalhes, ele falou. A fé nossa é fraca. Ele fala isso para os devotos mais antigos da época. Nossa fé é fraca. Se você começar a destrinchar, a abrir a fundo cada detalhe, a fé é fraca, poderemos abandonar. Nós somos leves, qualquer ventinho, qualquer coisa leva nós para cá ou para lá. Então, para que ler muito? A fé é fraca.
se você não ler o que são da nossa missão, se você começar a querer ler isso, ler aquilo, sem uma autoridade, ler o Srimad Bhagavatam, 19 volumes, 12 cantos, 19 volumes de livro, com mais de 1000 páginas cada volume. Tem tudo lá. Tem tudo lá? Tem, mas para todas as eras. Não é para Kali Yuga. Não é para quem adora Mahaprabhu. Nós somos da Rupa Nuga Sampradaya. Nós seguimos Rupa Goswami. Como diz Shilacharya Maharaj, Shrimati Radharani não fez faculdade. Ela não estudou em nenhuma faculdade, nem dos Estados Unidos, as melhores do mundo, nem do Brasil, nem de lugar nenhum. As Gopis também não fizeram faculdades. As Gopis não conseguem nem pronunciar o nome Krishna. Elas falam Kana. Elas não conseguem pronunciar o nome Krishna. E ele, são as devotas mais queridas dele, são as Gopis. Então veja só, o caminho da escritura, o caminho de Jnana Yoga, o caminho do conhecimento, não vai nos levar para a Bhakti Yoga. Não precisamos de Jnana Yoga, de Karma Yoga para chegar na Bhakti Yoga, para chegar puramente. Hoje fazemos uma mistura, fazemos Karma Misra Bhakti, fazemos Jnana Misra Bhakti, mas o ideal é Shunya Bhakti, como foi falado, Jnana Shunya Bhakti, Bhakti Yoga sem o conhecimento, somente com a devoção, somente com a prática. As pessoas que gostam de concentrar nos estudos ficam meio irritadas quando escutam isso. Porque é o ego. A pessoa compreende, quando ela escuta isso de Shilacharya Maharaj e dos gurus, de um santo, ela vai pensar, nossa, mas eu fiquei a minha vida inteira estudando, tudo isso foi inútil? Sim, foi inútil. Para a vida devocional foi inútil. Para a sua vida material, não. Mas não estamos falando em vida material aqui, estamos falando em vida devocional, avanço espiritual. Então é isso que Shilacharya Maharaj está tentando orientar o devoto. Não tenha orgulho. O orgulho, né, o ego, é uma coisa extremamente prejudicial à devoção. Você entende o significado? Estas são palavras muito fortes. Se você quer nome e fama, se você pensa que sabe tudo, se pensa que é um grande erudito, um grande pandit, este desejo de pratista poluirá seu coração, e o caminho para o inferno estará aberto para você. Você irá limpar o seu caminho para ir direto para o inferno. Este é o resultado do desejo por pratista. Isso é o que Vaishnava Thakur escreve. Portanto, devemos sempre abandonar o falso ego. Devemos sempre permanecer discípulos. Alguma pessoa maluca pode ficar maluca. Alguém conhece alguns slokas e pensa: eu sou uma personalidade incrível, sei tudo. Alguém lê o Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, aprende a recitar alguns slokas e eles pensam que se tornaram grandes eruditos, grandes pandits ou Vaishnava. Se quiserem, podem fazer isso. Não queremos criticar ninguém, mas quanto a nós, somos seus humildes servos. Esta é a nossa posição. Queremos apenas ser servos humildes. Não há tantos devotos em Memari. Eles costumavam ir a algumas pessoas ricas para fazer a coleta, mas o comportamento das pessoas ricas não é bom. Então paramos com isso há vários anos. Então, antes de Shilacharya Maharaj começar a falar sobre a coleta, o orgulho é muito problemático. Quando queremos fama e poder, em busca de fama e poder, decoramos slokas do Gita, do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, decoramos isso. Se é uma pregação para pessoas novas, pregação simples, para que ficar recitando slokas em sânscrito, em bengali? Isso afasta as pessoas. Várias pessoas já falaram. Quando a pessoa começa a falar aquele idioma, isso me desestimula.
a pessoa pega o celular, ela começa a ver mensagem que mandaram para ela no WhatsApp, enfim. Para que a pessoa fica dando uma aula cheia de loucas? Para o ego. O ego é muito problemático para que os outros, fama e poder, os outros falam, nossa, olha só, é um pandit, é um erudito. Aquela pessoa, aquele devoto é um erudito, olha a aula dele. Quantos slokas ele sabe de cor? Ele sabe o Śrīmad Bhagavad Gita inteiro de cor. Para que isso? Quando estamos em busca de fama e poder, isso é abrir o caminho, como disse lá Acharya Maharaj, limpar o caminho para o inferno espiritual. Não temos que ter esse intuito de ficar decorando, principalmente se for para o ego, para mostrar para o outro que sei esse sloka, sei o outro sloka de cor. Esse não é o intuito, isso não é o caminho correto. O orgulho é muito ruim. Srila Acharya Maharaj começou a falar agora. Antigamente eles iam fazer coletas, coleta de arroz, coleta de batata, coleta de doações em pessoas ricas, mas não fazem mais isso hoje. Ele vai explicar o porquê agora. Antes de soltar agora o resto da aula, da leitura da aula de Srila Acharya Maharaj, eu lembrei de um devoto que uma vez chegou para um outro devoto, claro que eu não vou falar nomes, não temos que apontar o dedo para ninguém, mas vou dar um exemplo do que aconteceu. Um devoto iludido, né? Na ilusão, todos nós estamos iludidos, mas o outro devoto que era mais sênior, era mais antigo, serviu Srila Govinda Maharaj diretamente, ele deu uma lição para o devoto mais novo. E aí o devoto mais novo encontrou ele, começou a conversar, tudo, se apresentou, e aí, que ele não conhecia, um não conhecia o outro, aí o devoto falou para ele, eu gosto muito de estudar, já li isso, já li aquilo, né? E aí o devoto sênior, para tirar o ego, porque Krishna usou o devoto sênior para tirar o ego, para tirar a pratista do novato. Ele não fez isso para humilhar o novato, ele fez isso para corrigir. Um sênior sempre corrige o mais novo. E o mais novo tem que ficar feliz disso. Então, o que o devoto sênior falou para o novato? Falou para ele, você sabe muito dos lilas? Sim, eu sei, eu gosto e tal. Aí falou, o que você sabe sobre o senhor Nrsimhadeva? E aí o devoto começou a falar, porque ele é um avatar de Krishna, ele isso, ele aquilo, é metade homem, metade leão, e ele matou Hiranyakashipu, enfim, começou a contar a história, né? Ele veio para dar misericórdia e não sei o quê, para lá da Maharaj, começou a contar toda a história. Aí o devoto sênior falou, não, isso daí sim, ele falou, mas você sabe onde está agora o senhor Nrsimhadeva? Você sabe o que ele está fazendo agora? Você não sabe nada, eu não sei nada, ninguém sabe nada. O que tem nas escrituras de Lila é um pequeno fragmento do que acontece com Krishna, do que acontece nos Lilas de Krishna. O que tem nas escrituras que conhecemos? Praticamente nada. É dito que o Mahabharata que conhecemos aqui no mundo material é uma fração pequena do Mahabharata do mundo transcendental. Então, na hora, o devoto sênior conseguiu colocar o devoto novato na sua posição. Realmente, eu não sei nada, nós não sabemos nada. Então, o orgulho é muito problemático. Querer fama e poder, querer ser reconhecido como um erudito. Nossa, aquela pessoa, ela sabe todas as escrituras. Isso é abrir o caminho para o inferno espiritual. É uma âncora no fundo do rio. Se você está no barco remando, mas tem uma âncora gigante. E quando você olha no final da vida, você não saiu do lugar. Então, os 6 inimigos, e o ego é um deles principais, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego, eles são uma âncora para nós. Por isso a prática devocional, Srila Acharya Maharaj falou isso na aula de ontem, que lemos aqui.
A prática correta para Krishna, deixar Krishna feliz, ele vai tirar tudo isso de nós. Ele vai limpar tudo isso de nós. Agora, Srilacharya Maharaj, então, vai começar a contar sobre a coleta que eles faziam nas pessoas que tinham muito dinheiro. Eles não fazem mais hoje. E agora com os que não têm tanto dinheiro. Veja só a diferença de uma certa pessoa para outra, somente por causa do ego. Somente por causa do ego. Anos, talvez 3 ou 4 anos. Agora temos um templo próximo, em Tarakeshwar. E muitos devotos vão ao templo. Muitas pessoas receberam iniciação e seu comportamento é bom. Nossa experiência de ir para suas casas é muito boa. Cada casa que frequentamos, eles respeitam cada um de nós e ficamos felizes em visitá-los. Também estou mais interessado em ir às casas dos pobres e arrecadar um pouco de cada um. Se coletarmos 500 sacos de batata de 500 pessoas, está bom. Qual é o problema? Este é o estilo de Mahaprabhu. O Senhor come tudo e qualquer coisa quando um devoto oferece, mas ele não quer nada de um não devoto. Não devotos, pessoas ricas, na verdade têm muito ego. Eles ficam inchados pensando: oh, estamos dando batata de alta qualidade, estamos dando 10 sacolas, estamos dando 20 sacolas. Se um pobre fazendeiro nos der um saco, isso é suficiente. Não só isso, eles vão dar a você um saco de batatas e vão carregá-lo até o carro em suas próprias cabeças. É bom. Ontem fomos à casa de um discípulo de Gurudeva. Então, veja só, ele já começou a dar o exemplo. Quando é uma pessoa rica que doa, ela doa a batata, por exemplo, ela vai ficar elogiando a batata que ele doou. Para você falar: nossa, como essa pessoa é boa, ela deu a melhor batata que ela tinha. Nossa, ela deu tantos sacos. A pessoa fica valorizando o que ela deu. E aí ela só dá. Qual a diferença do pessoa que é mais humilde? Ela dá vários sacos, mas o humilde dá 1 ou 2 sacos de batata, o agricultor local. E ele ainda ajuda a carregar. Ele não só dá batata, mas ele ajuda a carregar no carro. Ele não tem aquele ego que, eu estou dando, eu sou rico, eu não vou carregar, não vou fazer força para carregar. O carregar a batata até o carro também é servir Deus, não somente doar. Eu já contei isso daqui uma vez, que certo devoto, eu pedi para ajudar aqui quando estava construindo o templo para carregar pisos e azulejos, e aí ele falou: não, mas eu te dou o dinheiro, mas a minha posição não permite que eu faça isso. Minha posição não permite que eu faça isso. Minha esposa não vai gostar que eu faça isso. Eu carregando piso, azulejo, caixa, como um peão. Eu dou o dinheiro para você pagar alguém. O que é isso? Ego? Por que não pode carregar? É para Krishna. Tanto faz carregar o piso, azulejo, ou dar a doação, ou fazer qualquer coisa. Madhusudana Maharaj falou uma vez: Krishna gosta quando você também põe a mão na massa. Não só você dar o dinheiro. Você está dando quanto de porcentagem de dinheiro que você tem? Não interessa o valor, o que interessa é quantos por cento você está doando. Aquele que tem 10 reais e doa 5, ele doa metade do que ele tem. Aquele que doa 1.000 reais e tem 1 milhão, quantos por cento ele doou? 0,1%. Então Krishna vê tudo. Srilacharya Maharaj está contando então que o rico, ele tem orgulho, ele tem o ego. O pobre não, o pobre ajuda, o pobre dá pouco. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, certa vez, ele precisava de uma quantia grande de dinheiro. Eu não me lembro direito quanto era, se eram 1.000 rúpias. Mas 1.000 rúpias, hoje não é nada 1.000 rúpias. Mas na época de Srila Bhaktisiddhanta, 1.000 rúpias era muito dinheiro. Dava para fazer muita coisa na época.
E aí ele precisava, e um devoto com muito dinheiro falou, eu dou 1000 rúpias para você. Ele falou, não, eu não quero de uma pessoa, eu quero 1 rúpia de 1000 pessoas. Você está colocando 1000 pessoas no serviço devocional. Se você pegar 1000 rúpias de um só, somente um ganhará o mérito. Se você pegar 1 rúpia de 1000 pessoas, 1000 pessoas vão ganhar o mérito. Silachara Maharaj, ele está construindo um templo lá no México, em Ticu. Já há 15 anos ele está construindo o templo. Está quase na metade. E aí um devoto perguntou para ele, quanto precisa para acabar? Um ou alguns devotos, quanto precisa para acabar? Nós vamos doar. Ele falou, não, eu quero um pouquinho de cada um. E ele vai no vilarejo lá, ele vai na cidade do México, perto de Ticu, onde tem o templo. Ele vai com uma canequinha, isso quem vai com ele me falou, Bhaktabandha Prabhu, que veio aqui, ficou 2 meses aqui no templo de São Paulo, devoto do México, mora na cidade do México, e ele falou que Achara Maharaj com os devotos, ele vai de porta em porta coletar com uma canequinha na mão, para construir o templo, pagar o empregado, comprar o material. Por isso, Silachara Maharaj falou, a nossa missão não vai mais agora coletar de ricos como fazia antes. Ela vai nos pobres, de porta em porta, agricultor por agricultor. E ele vê a diferença entre o agricultor não fica elogiando a batata, não fica falando, olha quanto eu estou dando. Não coloca no Facebook, doei tanto para a missão, doei tanto para o templo, espalha para todo mundo. Tem devotos que doam para o templo, para Silachara Maharaj, ou para aqui, para o templo de São Paulo, não querem aparecer. Já aconteceu de um devoto falar para mim, eu vou doar, mas desde que você não fale para ninguém que fui eu que doei. Isso é a conduta correta, humildade, sem orgulho, sem ego. Então, vamos continuar com a leitura da aula de Silachara Maharaj. Meu discípulo, e eles nos deram 2 sacos de batata. Kamalendo carregava um e o homem carregava outro. Além disso, eles nos deram um bom doce, algumas samoças. Eles também deram algum dinheiro para o templo. Eles são todos pessoas muito legais. Pergunta: como posso superar a depressão? Apenas cantando o santo nome. Proteja-se com um guru genuíno e cante o santo nome. Então você pode superar a depressão. O que quer que aconteça, bom ou ruim, não é um problema. Dependa do Senhor em tudo. Você deve se render ao Senhor, render-se ao seu guru. É necessário ter Sharanagati, rendição. Sri Krishna ouve as orações daqueles que se rendem dessa maneira sextupla. Se você tiver 6 tipos de rendição, se você se render totalmente a Gurudeva e ao Senhor, então o Senhor Krishna irá ouvi-lo. Estou terminando por hoje. Por favor, perdoe minhas ofensas. Faça algum festival e lembre-se do dia de Vasanta Panchami, o dia do aparecimento de Shri Vishnu Priya Devi, Shri Pundariki Vidyanidhi, Srila Raghunatha Das Goswami. Lembre-se de Srila Visvanatha Chakravarti Thakura. Você deve sempre se lembrar deles. Além disso, o dia do aparecimento de Srimani Nityananda Prabhu está chegando. Nos encontraremos novamente no próximo domingo, antes do festival. Não sei onde estaremos nesse dia, se em Nishinrapali ou em Ekachakra, mas estaremos aqui no próximo domingo e poderemos fazer um programa de onde estivermos. Não há problema. Todos deveriam tentar servir Nityananda Prabhu. Por favor, ore por mim para que eu possa continuar servindo assim até minha morte. Estou muito feliz por ir de casa em casa, de porta em porta. Alguém disse: "Oh, você está envelhecendo a cada dia, como você irá?"
Quando eu não puder ir, se não puder andar, não há problema. Então farei uma cadeira de rodas e irei de porta em porta em uma cadeira de rodas. Então, o devoto pergunta para Srilacharya Maharaj como enfrentar a depressão, como se curar da depressão. Depressão é uma patologia, né? A medicina, a ciência fala que é uma patologia, é um problema na mente. Como se curar? Tem remédios para a depressão, a pessoa fica sem estímulo, sem vontade de nada, né? Eu não sei, eu nunca tive, mas tem várias pessoas que têm, várias pessoas já conversaram comigo que estão deprimidas, que estão em depressão, e elas falam, a pessoa, eu não estudei sobre depressão, mas as pessoas contam os seus sintomas, sinais clínicos. A pessoa fica sem vontade até de tomar banho, a pessoa não quer comer, ela não quer escovar o dente, ela não quer tomar banho, ela quer ficar o dia inteiro isolada, na cama. Olha o estado que a mente pode levar nós. E como o Srilacharya Maharaj falou, qual é o remédio? Ah, é tal antidepressivo? Não. Faça análise com um psicanalista? Não. Vá procurar um psiquiatra para tomar o remédio correto? Não. Isso não adianta. Qual o remédio para a depressão? E não só para a depressão, qualquer doença, principalmente a doença da alma. Cante o santo nome, sirva a Deus, renda-se a Deus. A depressão irá assumir, irá desaparecer da sua vida se você servir Deus. Por quê? Porque servindo Deus, você limpará a alma. Mas para servir Deus temos que ter um guru. Não tem como servir Deus por nossa própria conta, como alguns estão pregando por aí. Compre a japamala, faça o curso de japamala no fim de semana, pague não sei quanto para conseguir algo que não é da pessoa, o santo nome não é da pessoa. Como é que a pessoa pode cobrar um curso de japamala? E a pessoa que está cobrando nem é um guru. E se for um guru, é um guru falso, porque não se pode cobrar para dar o santo nome para ninguém. E aí a pessoa quer pular etapas, ela quer comprar japamala, ela quer começar a oferecer comida, ela quer começar a cantar os mantras na hora da oferenda da comida, tudo isso pulando etapas. Qual é a etapa correta? Se matricular. E qual a matrícula? Diksha, Divya Gyana, o conhecimento transcendental. Quem pode dar isso? O guru, a iniciação, o conhecimento transcendental, somente um guru genuíno. Então, qual a única forma de curar uma depressão e nunca mais voltar, a pessoa não ter mais esse problema? Servir Deus. Limpar a alma, e limpando a alma nos tornaremos mais humildes, mais tolerantes, dar honra, respeito a todos sem querer em troca. Um dos motivos principais da pessoa ficar triste, ficar chateada, é que ela está esperando algo dos outros. Ela está esperando algo do filho, do marido, da mulher. Ela está esperando algo de qualquer pessoa, do seu patrão. Eu trabalhei 30 anos para o meu patrão, fiz hora extra, não ganhei R$1, $1, €1, não ganhei nada. Ele nem obrigado ele me deu. Você está esperando algo do patrão, você está esperando algo. O patrão já está pagando, você fez, ele já fez a parte dele, ele deu dinheiro para você. Ah, mas eu ganho pouco, então troque de emprego. Não reclame. O problema é esse, nós estamos com a mente perturbada porque esperamos sempre algo do outro. No programa que temos aí de terça-feira com aquele outro grupo de pessoas, do Facebook, do YouTube, as pessoas querem só coisa material. E aí ficam frustradas. Me dê um bom marido. Eu estava lendo os comentários, depois que acaba o programa, no outro dia, eu leio os comentários do Facebook. Reze para que eu tenha um bom marido. Reze para que eu me cure da dor no ombro. Oração para o meu joelho. Mas como assim oração para o joelho? Veja o nível de consciência das pessoas. Aí a pessoa se frustra. A pessoa entra em depressão porque ela quer algo do outro. Nossa, eu amava tanto meu marido, eu fiz tanto por ele. Ele não fez nada por mim, ele arrumou 2 mulheres.
mais nova do que eu. Quantas pessoas falam isso? Ou o marido também fala isso. Ela me trocou por alguém que tinha o cartão de crédito mais poderoso que o meu. Por quê? Está esperando algo do outro. Aí entra em depressão, não tem vontade de comer, não tem vontade de dormir. Ou dorme o dia inteiro. Não quer tomar banho, quer se degradar. Mas a pessoa que se rende a Deus não precisa nem estar no estado de rendição. Claro, estado de rendição é muito difícil, mas começa a servir a Deus, começa a limpar a alma, todo esse problema de depressão, essa frustração que todo mundo tem, vai sumindo. Não é nosso objetivo? Claro que não. Ninguém canta uma mantra para se curar de depressão. Ninguém canta uma mantra para algo material. Mas acontece. Faz parte, você se tornará mais humilde, mais tolerante, dará honra a todos sem querer em troca. A vida material vai se tornar muito mais fácil se você tiver essas 4 qualidades. E aí Srilacharya Maharaj ficam perguntando para ele, cada dia você está mais velho. Claro, não é só ele que está ficando velho cada dia que passa. Eu, você, a planta, o animal, tudo que tem vida está ficando mais velho. Na verdade, não é um dia a mais, é um ano a menos, é um dia a menos. Quando fazemos aniversário, quantos anos você tem? Eu tenho tantos anos. Ninguém sabe quanto tempo vai viver ainda, mas é um ano a menos. Quando você completa o aniversário, é um ano a menos que você vai viver. Aí falaram para ele, você está ficando velho, como é que você vai coletar? E é o que ele falou, nada pode impedir nós de fazer a vida devocional, o serviço. Ele falou, quando eu não conseguir mais andar para fazer a coleta, e ele andou, ele falou nas aulas anteriores, teve dia que foram em torno de 130 casas diferentes. Bate na casa, fala com a pessoa doou 1 quilo de arroz, 2 quilos de arroz. Vai na outra casa, a mesma coisa. E a pessoa quer ver Srilacharya Maharaj. Se mandar um devoto somente, não é igual. A pessoa quer ver, quer ter o darshan dele, ver ele. E ele falou, quando eu não puder mais andar, eu arrumarei uma cadeira de rodas. Gurudeva usava, era elétrica. Não era uma cadeira de rodas, o Bhuvana falava, o Bhuvana chamava de scooter. Gurudeva tinha um scooter. O Bhuvana sempre falava isso. E aí eu tenho aulas do Bhuvana falando e dando risada do humor de Gurudeva. Gurudeva, todo mundo andando do lado dele assim, e ele com a scooter. Aí Gurudeva dava uma acelerada na scooter, todo mundo corria atrás dele. Os que não corriam tanto demoravam para chegar. Aí Gurudeva diminuía a velocidade. Daqui a pouco o Gurudeva acelerava de novo a scooter. Gurudeva gostava de brincar. Gurudeva tinha um humor muito bom. E a Acharya Maharaj é a mesma coisa. Quando ele não puder mais andar, se algum dia isso acontecer, nós torcemos para que isso não aconteça. Mas se acontecer, qual o problema? Gurudeva aconteceu com Gurudeva. Guru Maharaj não enxergava mais no final da sua vida. Qual o problema disso? Ele continuou como presidente do templo. Não podemos fazer com que nossa limitação nos atrapalhe na vida devocional. Sempre tem algo que pode ser ajudado. Alguém pode ajudar. Sempre tem alguma coisa que pode ajudar. Não podemos desanimar. Para quem acompanha aqui a aula, já temos quase 1 ano de aula todo dia. Dia 26 de março agora fará 1 ano de aula todo dia. 1 ano de programa todo dia. E aí, o que acontece? Algumas vezes eu tive que ler o texto. Pouquíssimas vezes, mas eu tive que ler. Então é complicado para eu ler. Todo mundo sabe que eu tenho problema visual. São sequelas da doença. Mas isso daí é meu karma ruim. Eu não enxergo direito, é um karma ruim. Vou fazer o quê? Vou ficar em depressão porque eu não enxergo direito? Não. Aí tem a Janavi, que ela grava. Ela está no serviço, ela grava as aulas, ela grava os livros. E aí eu uso o celular, porque tudo é para usar para Krishna. Aí eu coloco no celular, ela põe no celular, ela põe a gravação
e aí eu solto a gravação, eu paro, eu solto. É o ideal? Claro que seria muito melhor se eu conseguisse ler, porque aí eu paro no ponto certo, eu paro quando eu quero e tal, mas não importa, a gente vai fazendo, o serviço continua. Então não podemos desanimar nunca. Não adianta querer ficar se lastimando, coitado de mim, não, ninguém é coitado. Se eu tenho os problemas que eu tenho, eu fiz para merecer isso. Eu fiz algo para ter hoje os problemas que eu tenho. Você que está com problema aí, você também fez algo para estar com problema. Quem não tem problema também fez algo para não ter o problema. Tudo isso é karma bom e karma ruim. Mas o karma bom e o karma ruim não podem nos impedir de fazer o serviço. O karma bom também pode impedir? Claro que pode. Às vezes o karma bom impede mais do que o karma ruim. A pessoa tem muito dinheiro, por exemplo. Muito dinheiro é um karma bom. A pessoa que é muito bonita é um karma bom. Isso o Rupa Goswami fala. A pessoa que tem bens materiais, qualquer opulência material, é um karma muito bom. Mas isso pode dificultar, normalmente dificulta a vida devocional. Por quê? Uma pessoa que tem muito dinheiro, a maioria das vezes, ela vai usar o dinheiro para desfrutar dos sentidos. A pessoa que é muito bonita, ela vai usar da sua beleza para desfrutar dos sentidos, muito mais do que quem é feio. Muito mais, ele tem oportunidade. São raras as pessoas que são muito bonitas e usam a beleza para devoção. Tudo tem que ser para a devoção. A beleza tem que ser para a devoção. O dinheiro tem que ser. Não há problema nenhum a pessoa ser muito rica. Para onde ela usa o dinheiro? Para Krishna, para a missão, para distribuir a consciência de Krishna, ou ela usa para ela e para os seus arredores para desfrutar? Tem que ver aonde ela usa o dinheiro. A pessoa que é muito bonita, ela pode usar a beleza para Krishna? Claro que pode. Quantas vezes eu já fui na feira com algumas devotas e a devota era bonita. E aí, os feirantes davam os produtos. A gente ia comprar algo na feira e ele dava. E ele ia pesar 1 quilo, ele punha 1,25 kg, 1,250 kg. E abria um sorriso para a devota. Né? Isso é o ser humano, com intenções sobre a devota. Ele estava colocando lá meio quilo a mais, com outra intenção em cima da devota. Mas não importa, a devota está concentrada no serviço dela. Então a beleza dela ajudou a quê? A coletar mais boga, e não só isso, ajudou o feirante também. Mesmo ele tendo a intenção, uma má intenção com ela, ele doou para Krishna. Então temos que usar tudo para a devoção. A beleza também. Quando saímos na rua para distribuir panfletos, ou para pregar na rua, se tem somente homens, as mulheres não se aproximam. É difícil a mulher que se aproxima, tem 3, 4 homens lá. Ela não se aproxima, normalmente. Uma ou outra vai se aproximar. Se tem uma mulher, tantas mulheres se aproximam como os homens. As mulheres se aproximam porque é do mesmo gênero delas, é mulher. Então elas se aproximam, elas ficam mais à vontade. E os homens se aproximam porque têm más intenções com a mulher. Mas a mulher está fazendo serviço, então ela distribui o panfleto, o homem vai até escutar o que a mulher está falando. Não importa a intenção dele, mas ela vai passar a consciência de Krishna para ele. Então, tudo pode ser usado para Krishna, o karma bom também. Mas é difícil a pessoa que faz isso. É difícil a alma que vem no corpo bom, no corpo bonito, com dinheiro, com isso, com aquilo, e usa para Krishna. É muito difícil. Mas isso é possível, sim. Temos vários exemplos disso. É só olhar na missão, temos vários exemplos disso. Alguém tem alguma pergunta? Foi feita pergunta hoje? Não. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos ver quem está acompanhando conosco, quem assistiu pelo menos uma parte da aula hoje, do programa, não só da aula, porque eu falo sempre, o Arati é importante. Todo mundo pensa que prachada é só comida. Não, o Arati, tudo que é oferecido no altar é prachada. O incenso é prachada, a flor é prachada, o banho da deidade é prachada.
secar a deidade é prachada, tudo, a concha, a chanca quando é tocada, tudo é prachada. Então temos aqui assistindo conosco o Panchatattva Prabhu, o Mathuranati Prabhu, a Annapurna Didi, a Janavi está aqui presencialmente, Janavi Devidasi, o Vrajaraja Prabhu, deixe-me ver mais. O Facebook está bem estranho, porque o Mathuranati Prabhu aparece que ele está aqui, está ao vivo 5 vezes. Uma vez só o suficiente, não precisa aparecer 5. A Janavi também está aqui ao vivo assistindo, está escrito um monte de vezes. Bom, pelo que eu vejo aqui, são essas pessoas que estão assistindo, dando a associação. No Instagram, não sei quem está agora. Que participou, né? A Shunanda, o Ivo, a Samantha e o Michael. Então, agradeço a todos que estão no Instagram e no Facebook. No Instagram está o Ivo participou, a Shunanda Didi, a Samantha e o Michael também assistindo conosco. Agradeço a associação é muito importante. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada falou, quando eu dou iniciação, eu não estou dando misericórdia, eu estou recebendo, ele falou. Veja só a humildade de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Por isso que ele instituiu chamar o devoto de Prabhu, de mestre. Nós chamamos os devotos de mestre, Prabhu. Prabhu quer dizer mestre. E as devotas chamamos de Didi. Srilacharya Maharaj falou, nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, nós chamamos o devoto de Prabhu, ou com o nome devocional dele, claro, ou a mulher, a devota de Didi, ou o nome devocional dela. Didi quer dizer irmã. Então, essa é a nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Agradecemos muito quem está aí conosco, mas não é para sair somente porque eu falei o nome. Vamos cantar a última canção, Nama Sankirtan, Hari Harai, uma canção muito bonita. Qualquer dia vamos ler a tradução dela. Temos que saber o que estamos cantando, é muito apropriado saber. Já lemos o Vandana, a Janavi leu outro dia o Vandana em 2 partes. Vamos ler gradativamente, canção por canção. É importante sabermos quem estamos glorificando. Então agradeço a todos que estão presentes, assistindo conosco, online e presencialmente. Eu falei sobre cantar o santo nome, oferecer comida tal, sem o guru. Não é serviço devocional, mas quem está fazendo isso está limpando, está preparando o solo para receber a semente, porque o guru, ele dá a semente da trepadeira devocional. Bhakti Lata Bija. O guru dá a semente. Se o solo não está próprio, a semente pode até crescer, mas se o solo já está próprio, a semente cresce mais rápido. Mas se ficarmos somente arando, adubando, somente mexendo no solo sem ter a semente, podemos abandonar o corpo a qualquer momento, não sabemos quando vamos abandonar o corpo e não fizemos serviço para Deus. Se não tiver um guru, não há serviço para Deus. Isso está nas Escrituras. Então, a pessoa que acha que esse é o caminho correto, já se identificou com esse caminho, já tem um guru que falou, esse é um guru genuíno, não perca tempo, comece, faça a matrícula na escola, comece a se dedicar a fazer a prática da forma correta, que é através do guru. Né? Se o solo já está preparado, vamos deixar a semente ser plantada na nossa alma. Dando a Prana a todos, uma boa noite. Amanhã nos encontramos, 19 horas, com o Arati.